Vamos começar o Notícia da Manhã falando de como começa o dia do teresinense na Zona Sul de Teresina. A repórter Gorete Santos está no terminal Integração do bairro Parque Piauí e existem muitas reclamações dos usuários do transporte coletivo, da qualidade dos ônibus, do horário de entrada e saída dos ônibus no terminal, também da superlotação desses veículos. E a gente quer saber, então, Gorete, quais são essas outras principais queixas dos usuários do transporte coletivo. Daqui a pouco a gente vai ter a S-Trans explicando aqui quais as alternativas estão sendo pensadas. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Olha, esse é um horário de pico, como vocês podem observar, muita movimentação. Esse ônibus aqui, o pessoal está esperando para embarcar em direção ao centro da cidade. A gente vai tentar ouvir algumas dessas pessoas. Bom dia, a gente está ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Como é que está o funcionamento? Como é que está o funcionamento do sistema? Do sistema de integração? Olha, é o seguinte, é uma coisa que eu sempre venho falando, que o sistema de integração ele tem dois pontos, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é a segurança, onde a gente saiu de passar mais tempo esperando os ônibus para chegar até aqui, e o ponto negativo é justamente isso, a superlotação dos ônibus. A falta total de ônibus para suprir esse tanto de pessoas. A gente observa aqui muita gente esperando, na verdade a porta fechou nesse momento. Isso, a porta fechou nesse momento e assim, quando abre, vai todo mundo aí e todo mundo um empurra o outro e tudo mais. Correria para conseguir lugar. Muita correria. Vamos tentar ouvir outras pessoas aqui, Nádia. O pessoal fica esperando, muita gente reclama também, quem chega dos bairros às vezes, que precisa esperar muito tempo para poder acessar o ônibus. Aí esse ônibus, ele só sai daqui normalmente quando ele está cheio. Muitos usuários falam isso. Bom, a gente está ao vivo aqui pela TV Cidade Verde. Para a senhora, como é que está o funcionamento do sistema? Péssimo, de péssima qualidade. Isso aqui é um absurdo. Um absurdo. Para a gente vir daqui, bem ali do Tereza Cristina para cá, é um absurdo. Desde 6h15 que eu estou na parada de ônibus, os ônibus passam tudo super lotado. Não para de jeito nenhum. Quando a gente chega aqui, esse empurra aqui. E eles, ficam tudo fugindo aí. A gente pergunta um, pergunta outro. Ninguém sabe responder nada. Na hora que eles verem uma reportagem, sai todo mundo fugindo desse jeito aí. Falta informação, então? Falta informação também? Falta informação e falta ônibus, principalmente ônibus. Nós não temos, nós estamos sofrendo demais com a falta de ônibus. Não tem ônibus. Muito obrigada. Vou tentar. Tudo aqui do São José, tudo aqui atrasado. Entra lá às 7 horas, tá bem aqui. Tudo esperando, não tem ônibus. Nádia, a gente vai tentar ouvir o pessoal que está chegando agora, porque uma das mudanças mais recentes nos terminais é exatamente a catraca, né? Que veio no sentido de facilitar o acesso das pessoas. Bom dia, a gente está aqui pela TV Cidade Verde. A catraca melhorou o acesso? Melhorou, está bom demais. Pior que estava antes. Agora tá... Melhorou depois da catraca? Melhorou sim, bastante mesmo. Muito obrigada. Então, pelo menos em relação à catraca, né, foi um benefício que a população percebe. Trouxe aqui, porque muita gente reclamava disso também, perdia muito tempo para poder fazer esse controle, e agora não. Agora esse controle é mais facilitado, porque já passa a contar a bilhetagem eletrônica. O ônibus agora finalmente abrindo, esse que vai para o centro da cidade, as pessoas entrando. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui também, Nádia, para poder ouvir outras pessoas lá dentro e tentar entender como é que os usuários do sistema, né, acabam se locomovendo todos os dias dos bairros para o centro da cidade, essas dificuldades que eles sentem na pele. Vamos entrar aqui rapidamente, só para ver como é que fica o ônibus que vai para o centro da cidade. Muita gente reclama da questão da superlotação. Por enquanto, tranquilo ainda. Mas, na verdade, o que acontece é que muitas vezes o ônibus só sai daqui depois que lota? Oi? O ônibus só sai daqui depois que... Geralmente sim. Eles ficam esperando lotar, muitas das vezes. E aí a gente fica esperando, a gente espera uns 15 minutos para chegar a abrir a porta e depois espera mais aqui dentro. Aí o atraso sempre acontece. Obrigada. Bom, Nádia, é isso, né, por enquanto. Pelo menos os ônibus aqui, esse ônibus especificamente que a gente pegou, ele tem ar-condicionado, é um ônibus mais confortável, mas muitos usuários reclamam também do sucateamento de vários transportes, especialmente dos que fazem linha dos bairros até os terminais, Nádia.
Olha, Gorete, nós estamos aqui com o Denilson Guerra, que é o gerente de planejamento da S-Trans. Ele estava ouvindo as demandas aí dos usuários do transporte coletivo. Denilson, bom dia. Bom dia, Nádia. Certamente a S-Trans estuda, analisa, verifica, tem relatórios diários sobre o funcionamento dos terminais de integração. A gente está aqui no Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, e ouvimos aí algumas queixas dos usuários. Atraso nos ônibus, né? Às vezes até a qualidade do próprio transporte e a demora também em fazer essa circulação, né? Essa troca de um ônibus para o outro. A gente viu muita gente se aglomerando para entrar no ônibus. Então, como é que a S-Trans observa essas dificuldades e quais são as soluções? Bem, nós acompanhamos diuturnamente esse tipo de operação, né? Ela inicia todos os dias às 5 da manhã e vai até às 23 horas dentro dos terminais de integração. E o que acontece? A gente observou nas imagens que as pessoas, quando desembarcam no terminal, tentam embarcar automaticamente no próximo carro. E nós estamos trabalhando com umas ideias de você tentar criar um ordenamento de fila para que a pessoa possa se organizar e espere quem desembarcar saia para você depois poder embarcar. Uma outra coisa que a gente observa bem é que, ao embarcar nos veículos, o passageiro já se acomoda exatamente na posição de sair. E você fica com o espaço à esquerda, ou seja, aquele espaço entre a porta do fundo e até o cobrador, ligeiramente vazia, porque o passageiro não se acomoda naquela posição. Para isso ele pode usar as duas portas para acessar o veículo. Exatamente. Para isso que nesse último mês de julho, nós liberamos a entrada pela catraca para que o passageiro possa embarcar pela porta traseira e pela porta dianteira. Então, se ele tem um cartão, que ele vem embarcado numa linha alimentadora, ele chegou no terminal, ele quer seguir viagem, ele pode se deslocar até a catraca, passar novamente, não há cobrança, e ele já se acomoda nos espaços que vão ficando vazios em virtude dessa aglomeração para embarque. Nós orientamos as empresas que no momento que o veículo estaciona na plataforma, ele não deve ficar com essa porta fechada. Porque se ele já está lá, você já cria a sensação de embarque para o passageiro. A gente verificou aqui agora que o ônibus está com as duas portas abertas. Exato, e ele vai se deslocando e vai embarcando até o momento de partida daquele carro para que o próximo possa estacionar e assim fazer as operações de embarque e desembarque. Isso depois da implantação da catraca, porque já passa o bilhete na catraca e já acessa o transporte livremente, sem precisar passar pelo cobrador. Correto. Talvez as pessoas não estejam habituadas ainda a isso. Leva um pequeno espaço de tempo, as orientações são feitas tanto pelas equipes da S-Trans quanto pelas equipes da operadora. Nós fazemos campanhas publicitárias, usamos as redes sociais para isso e tentamos organizar. Mas detectamos também que a operadora descumpre determinadas orientações da prefeitura. Como você estava comentando comigo anteriormente, a S-Trans tem duas linhas de planejamento. Você tem um planejamento urbano e um planejamento de trânsito. No nosso caso, especificamente, é o ordenamento de transporte público. Então, se a operadora descumpre a quantidade de viagens que precisa fazer, não repõe o veículo quando ele quebra, você tem uma viagem a menos e você tem uma quantidade de passageiros menor para transportar. E quando isso acontece, o tumulto vai se aumentar. Bom, então, nesse você caso, tem um até problema. A gente está vendo aqui um ônibus que liberou as duas portas e nas duas portas, então, a aglomeração. Para embarcar. Essa superlotação em algumas linhas, por que acontece? Bem, no horário de... É atraso do ônibus da Tem linha duas alimentadora? situações, exato. No horário de pico, se o alimentador que está passando no bairro está atrasando, ele vai passar e trazer mais passageiros por aquela faixa de horário. Eu gosto muito de dizer que se o transporte coletivo trabalhasse como o metrô, que está num trilho somente dele e cumpre o horário como um reloginho, você não vê essa sobrecarga. Então, se você atrasa um pouco, você traz mais passageiro e aquela programação para seguir viagem adiante, ela estando correta, porque o corredor permite isso para o transporte público, você acaba tendo uma aglomeração. E aí isso são demandas que nós estamos trabalhando a nível de bairro para tentar coibir e também fazer a mesma situação a nível de corredor tronco alimentar. Para você que precisa do transporte coletivo, usa os terminais de integração que já estão em funcionamento, como esse aqui do Parque Piauí que a gente está mostrando ao vivo, tá aí as soluções e os estudos que estão sendo feitos pela S-Trans para tentar melhorar a vida do usuário. Denilson, obrigada pelas explicações. Nós estamos à disposição. Bom dia para você. Enquanto isso, o todos. pessoal vai lá no ônibus tentando entrar para chegar ao seu destino. Boa sorte para o pessoal.